Pronto, a gravação está iniciada, ninguém vai ficar prejudicado se tiver que assistir no YouTube. Vejam bem que isso aqui não fui eu que elaborei. Isso aqui consta de um material preparatório de um dos maiores cursinhos do país na área de magistratura federal e procuradoria. Eles citam Kant, citam fundamentação da metafísica dos costumes e citam Kant quando trata da fundamentação da teoria, da disciplina de direitos humanos. Então, Kant é muito relevante, sem dúvida, principalmente nos direitos humanos. Claro que, sem dúvida, no direito, mas tem uma presença muito marcante também na política internacional. A ideia dele de paz perpétua é vista como o pináculo, talvez, do idealismo dos liberais, do idealismo do liberal. Aqui é diferente de liberal econômico, tá? O liberal em relações internacionais é aquele que respeita muito os pactos, os tratados, e que entende que os estados têm que se relacionar com base em acordos, em negociação, e não com base na força. Essa é a ideia dos realistas, não dos idealistas ou liberais. Então, o Kant é muito importante no direito internacional, por essa ideia de paz perpétua, de negociações verdadeiras, e por levar ao desenvolvimento da teoria dos direitos humanos. E como nós chegamos aqui? Nessa parte final do estudo do Kant, eu vou citar muito o professor Miguel Reale, porque o Miguel Reale tem em sua obra uma grande parcela dedicada à análise do Kant. Então, muito melhor do que eu falar sobre Kant para vocês, é o Miguel Reale falar para vocês sobre o Kant. Vamos ver o que o Miguel Reale nos traz sobre o Franzino de Königsberg, hoje Kaliningrado. Sobre transcendentalidade, que é um trabalho, um conceito trabalhado pelo Immanuel Kant, o Miguel Reale diria que o nosso espírito condiciona a experiência. Nosso espírito condiciona a experiência. Lembrando que espírito, para muitos, poderia, se a gente pensa na língua alemã, nas línguas germânicas, espírito às vezes é visto como mente ou razão. Então, alguns traduzem como mente, como espírito, como razão. E é concomitantemente despertado por ela a consciência de si mesmo, de suas formas condicionantes, constitui a nota essencial da transcendentalidade, concepção que não pode ser vista como modalidade de transcendência. Então, o Kant, ele diferencia transcendentalidade e transcendência. Para o Kant, nós, como seres, somos seres transcendentais e não transcendentes. Por quê? Transcendente é aquilo que se encontra além da experiência. Quando pensamos em transcendente, pensamos... acaba que é difícil, porque quase tudo na vida humana está condicionado à experiência. Quando a gente fala em transcendente, a gente fala em experiência transcendente, mas se transcendente é aquilo que se encontra além da experiência, é difícil chegar a ele apenas racionalmente. De alguma forma, você vai ter que viver para compreender que você não consegue compreender algo. Quando se fala em transcendente, eu me lembrei muito desses dias assistindo um filme sobre o Ayrton Senna. Não um filme sobre o Ayrton Senna, um filme que está no Now agora, que está no Telecine, que chama Meu Amigo Enzo. Ele cita o Ayrton Senna em vários momentos e mostra uma corrida do Ayrton Senna, que é uma corrida que ele faz em Mônaco, que é um dos percursos mais difíceis do mundo, se não for mais difícil, e ainda na chuva, que torna extremamente complicado dirigir, porque é no meio da cidade, né? E o Senna, ele estava num nível de direção quase nunca visto antes naquele dia. E no final ele bate o carro. Ele falou que ele bateu o carro porque ele viveu uma experiência naquele momento de quase estar fora do corpo. Ele não tinha consciência do carro. Ele sentia como se ele e o carro fossem uma coisa só. E algo que ele não se repetiu e que nunca aconteceu antes. E ali ele relata o que seria uma experiência transcendente, mas isso é contraditório, mas é porque nem mesmo a experiência anterior a experiência anterior e a experiência posterior não o aproximaram de passar por situação semelhante. Foi algo a mais. Foi algo a mais
nos dizeres do Ayrton Senna. Foi algo que mudou a vida dele, que o fez consciente de si e que o tornou melhor, ele se tornou um melhor piloto a partir daquilo, porque ele percebeu até mesmo os riscos que envolviam a profissão que ele tinha escolhido, porque ele bateu o carro. Ele bateu o carro porque, de repente, para ele, não existia nada além dele e do carro no universo e a pista. Foi algo... O Ayrton Senna era uma pessoa diferente, né? Então, depois vocês procurem essa entrevista dele no YouTube, é muito interessante. Mas transcendente é diferente de transcendental, porque transcendental tem a ver com o conhecimento, com a percepção de um conhecimento, mas essa percepção de conhecimento só se desperta a partir da experiência própria. Então, é como se houvesse uma sensação de conhecer que só é despertada a partir de um fato, a partir de um fenômeno, a partir de um acontecimento. Não é o caso, por exemplo, do Ayrton Senna, porque não se repetiu nem havia acontecido antes, e não está relacionado com nenhum tipo de conhecimento. Foi quase como uma experiência de estar fora do corpo, segundo ele, né? Nunca vivi algo assim. Mas... Então, transcendental, para o Kant, diferentemente de transcendente, transcendente é aquilo que se encontra lógica e ontologicamente além da experiência, e transcendental, por sua vez, seria algo, ou um fenômeno, cuja anterioridade lógica em relação à experiência só se revela no decorrer da observação dos fatos, ou seja, por ocasião da experiência mesmo. Durante certa experiência, durante certo fenômeno, durante certo acontecimento, você percebe que já continha dentro de você, digamos assim, fundamentos de crítica daquilo que vem a ocorrer, ou fundamentos de conhecimento, ou parcela de conhecimento sobre aquilo que só acontece posteriormente. Se eu pudesse citar o exemplo, imagina que alguém tenta te explicar alguma coisa durante... É a primeira vez que alguém tenta te explicar alguma coisa, você percebe que já faz todo sentido para você aquilo, e dentro de si você já... É como se você tivesse uma espécie de conhecimento. Aqui até se aproximando muito daquela ideia do conhecimento arraigado na pessoa, mas é a experiência que desperta esse conhecimento que jamais havia se manifestado em você. Você vê aquelas pessoas que pela primeira vez fazem alguma coisa e fazem com maestria? Vamos imaginar que seria algo semelhante a essa transcendentalidade do espírito, transcendentalidade do ser. Então, o Miguel Reale nos explica da seguinte forma: antecede esse transcendental, pois lógica, mas não temporal ou psicologicamente, a experiência, a qual marca sempre o começo do conhecimento. É o despertar pela experiência, a priori, ou também seria uma espécie de intuição. Pois não? Quer falar alguma coisa, Dilson? Não. Isso aí é como se você já tivesse vivenciado aquilo e com uma pouca experiência de alguém você consegue como se reviver-se aquilo que já foi feito, e eu acredito muito em reencarnação. Como se ao estudar o espiritismo kardecista, isso. Eu não sei se vocês já perceberam uma coincidência, quem seria aquele espírito guia do... Estou falando de religião aqui, mas enfim, do Chico Xavier. Do Chico Xavier, chama Emmanuel, né? Emmanuel Kant também. Então, tem gente que faz essa ligação aí, não sei se... Eu não sei se pode ser comparado. Você já viu quanto tempo uma pessoa demora para tocar um acordeon ou tocar um violão com maestria? E esse dia assisti um menino de 6 anos que ele tocava um violão como se fosse, sei lá, um desses cantores sertanejos da moda antiga, tocando a viola, como falei, gente, são de ter aprendido isso aqui em 2 dias. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo para vocês, então, sobre essa transcendentalidade. Eu gosto muito de estudar línguas. Já estudei espanhol, italiano, inglês e francês. E eu fui fazer a minha primeira aula de francês na faculdade, na minha aula com uma das optativas. E na primeira aula, a professora começou a conversar com a gente sobre como é o aprendizado, a língua, a dificuldade, ou se não é difícil. Como todo mundo tenta falar que o francês é difícil, mas como é uma língua latina,
Para a gente é fácil, né? Para quem é bem diferente, é muito mais fácil, com certeza, italiano e espanhol é muito mais fácil do que o francês, mas o francês pode ser mais fácil do que o alemão, mais fácil do que o inglês, a depender. Porque o inglês é uma língua muito fácil, na verdade. O problema é falar, mas o inglês é fácil. E nessa primeira aula, tinha uma lista, ela explicou como você se apresenta, como você fala o seu nome e tal. E depois deu uma lista para a gente de palavras. Eu falei assim, alguém vislumbrou alguma coisa diferente nessas palavras aí? E eu não sei porque antes dela fazer essa pergunta, eu já tinha marcado 2 palavras. Aí eu falei, eu marquei 2 palavras aqui, professor, eu acho que tem alguma coisa diferente nelas. Ela falou, o que você acha que tem diferente? Eu falei, eu acho que essa aqui, acho que elas estão erradas. Aí ela olhou e falou assim, uma aí está errada. Na verdade, uma não é uma palavra francesa, é uma palavra de outra língua. E a outra, não é que ela está errada, ela está num tempo verbal diferente da que vocês estão analisando. Então, realmente, essas 2 são diferentes. E aquilo dali, eu fiquei até um pouco espantado. Falei, por que eu sabia aquilo? Beleza, passou no final do semestre, a gente tinha uma prova para fazer, e ela deu um texto em francês. E a gente tinha que pegar esse texto em francês e transformar em português. Só que eu não entendi isso quando eu li, né? Na verdade, eu errei a questão, acabou me dando os pontos, porque eu fiz mais do que deveria, sem querer. Eu tinha entendido que a gente tinha que ler o texto em francês e fazer um comentário também em francês. Eu acabei fazendo um comentário em francês. E aí ela pegou a minha prova, falando como exemplo, olha, vocês têm condições de aprender. E, na verdade, eu tinha que dar 0 aqui para o Rodrigo nessa questão, porque ele errou, porque era para ele responder em português, mas não vou fazer isso, porque obviamente, tinham alguns erros, né? Não acertei 100%, assim, é impossível, mas fiz um textinho lá em francês, ela ficou feliz. E aquilo me inculcou a vida inteira, e me deixa inculcado até hoje, porque eu tentei estudar francês também, e eu nunca mais aquilo se repetiu, mas aqueles 2 dias específicos, era como se eu tivesse despertado algo, a experiência me fez despertar algo quase que inconsciente no ser. Eu achei muito diferente. Foi só 2 exemplos, tá? Mas eu não falo, eu falei que eu estudei essas línguas, mas eu não falo nenhuma delas direito, não. Talvez melhorzinho o inglês só, porque língua você tem que treinar. Se você não ficar lendo todo dia aquilo, você esquece. Bom, essa, digamos, transcendentalidade, essa comparação entre transcendentalidade e transcendente é muito importante também, então, para quem estuda Kant. Infelizmente, não podemos nos aprofundar, não temos tempo para isso, porque eu já até perdi um tempo da aula discutindo com você sobre os novos rumos da disciplina. E vamos às conclusões, portanto, do que temos ao ler o Kant, ao estudar o Kant. Primeiro, que a finalidade do agir humano reside no dever, não na felicidade. Mas aqui no dever, não é esse sentido de dever. É questionável, talvez, falar isso, mas não é nesse sentido de dever imposto por uma legislação. É no dever que é imposto pelo próprio ser a ele mesmo, através do que nós chamamos de imperativo categórico. O imperativo categórico, ele vai orientar todas as suas ações, pensando em filosofia ética, em filosofia dos costumes, em filosofia da moral dos costumes, da moralidade dos costumes, das decisões que você toma ao longo de sua vida. Fica aqui uma dica. Todo mundo aqui tem Netflix? Todo mundo deve ter, né? Netflix, eu imagino, hoje em dia. Tem uma série, vou perguntar, se alguém tiver assistido, comenta, por favor, que se chama The Good Place, ou O Lugar Bom. Alguém que já assistiu? Não. Ela é de comédia, ela é pequenininha, são 22 minutos, 25 minutos no máximo cada episódio, e ela é muito interessante. Como que começa a série? Não vou falar muito sobre ela, mas 4 pessoas morreram, e essas 4 pessoas, é contada a história dessas 4 pessoas na vida após a morte. Existe um local para onde elas vão. E, bom, vocês imaginam qual é o local pelo nome, né, que é o Lugar Bom. E uma delas é um professor de filosofia ética. E ele passa a eternidade ensinando os colegas sobre filosofia e sobre ética. E ele cita muitos dos autores que nós estudamos aqui, eu achei. E mostra na série muitos exemplos dos conceitos da filosofia que nós estudamos aqui, o que é o imperativo categórico, fala sobre o David Hume,
falo do Kierkegaard, que é existencialista, que a gente veria ainda, mas não vai dar tempo. Então fica a dica muito interessante, é divertida, é 20 minutos, de uma maneira leve, e vocês vão poder absorver muito do que nós estudamos, se vocês tiverem interesse, é óbvio, né? Então fica a dica, o lugar bom. Eu acho muito boa a série. Mas beleza, a finalidade do agir humano reside no dever e não na felicidade, mas não é o dever, é aquela ideia do dever do imperativo categórico, aquela regra que a pessoa imagina que seja a regra mais correta possível, que ela segue não porque existe uma imposição externa, mas porque internamente ela acha que aquela regra moral escolhida por ela é a regra que vai permitir uma vida mais harmoniosa. Então, vamos supor, o que seria um imperativo categórico? Jamais lesar o outro. Você vai guiar todos os seus atos a partir desse imperativo categórico, porque você acha que ele é o mais correto para viver em sociedade, não apenas para você. Você acha também que se os outros agirem dessa forma, a vida em sociedade vai ser melhor. E isso acaba que é uma expressão de liberdade. Porque ao agir compelido por esse imperativo categórico, que aqui está traduzido como dever, você escolhe qual a regra principal da sua vida, qual a regra que condiciona ou que te impulsiona a viver melhor. Segundo, moralidade é diverso de juridicidade. Porque acabei de explicar a primeira das conclusões e a partir dessa primeira explicação nós entendemos também o segundo. Moral é maior e a moral é interna. E a moral, ela dirige toda a sua vida, a sua moral, a sua própria moral. O direito ou a juridicidade, ela dirige parcelas da sua vida. Então a moral ela é mais ampla. Porque mesmo quando você decide respeitar ou não o direito, você está fazendo uma escolha moral. Então, mesmo ao não respeitar o direito, você respeita os valores morais que você decidiu seguir. Então, a moral ela é maior. E a moral ela tem um âmbito interno. A pessoa escolhe, ou não que a pessoa escolhe, mas a pessoa elege, melhor dizendo, vista a responsabilidade, os seus juízos morais, as suas orientações morais, diretivas que vão organizar essa sua vida. Então, temos vários pontos de diferenciação. Na moralidade existe uma liberdade, porque sendo interno, você não precisa externar essa moralidade, você decide quais os valores morais que vão marcar a sua vida, caracterizar suas decisões, seus pensamentos. E juridicidade é de fora para dentro. Existe uma coercitividade, uma imposição, alguns limites impostos a você por fatores externos, pelo poder externo. Portanto, na moral, ela se vincula à ideia de autonomia do ser, interioridade, eu já expliquei, e a noção de dever pelo dever, que é representado muito bem. É óbvio que ele diferencia o imperativo categórico do dever, em sentido estrito, mas dever pelo dever, e não apenas porque você deve agir respeitando essa regra moral que você estabeleceu, o imperativo categórico, mas uma regra ética do que apenas moral, porque você entende ser correto, não porque alguém te impõe. Então, essas seriam as diferenciações entre juridicidade e moralidade. E, por último, temos que pensar naquele conceito de paz perpétua que determinaria não por último, né, penúltimo, acho, que pensa que poderia haver um imperativo categórico universal a dirigir a vida na sociedade internacional. Alguns indicariam que o Kant poderia ser considerado o precursor da ideia da União Europeia, por entender que o ideal seria uma federação de estados a governar o mundo. E assim, evitaríamos a guerra, buscaríamos a paz. E evitar a guerra e buscar a paz é o fim de todo o direito e de toda a história para que o homem pudesse viver em plenitude e não apenas na guerra. Mas o Kant sabe que a violência, infelizmente, faz parte da vida humana. E o último conceito muito importante que nós estudamos hoje mesmo foi esse conceito de conhecimento transcendental.
como nós discutimos, é um conhecimento que emerge da junção de experiência, ideia, é a junção disso tudo, experiência e ideia a priori. Ideia a priori seria essa noção, apenas uma pequena noção que já reside em si, que já reside no ser em si considerado. Não é inato, não surge do nada esse conhecimento fruto de uma experiência transcendental. Ele existe, mas ele é despertado, ou ele é fruto dessa consciência cognoscente universal. O Kant começa a trabalhar sobre a diferença entre essência e consciência, essa comparação de essência e consciência, que vai ser retomada lá na frente pelos existencialistas. Para exemplificar, a gente sabe que todos nós, mesmo que a gente não tenha passado por uma situação semelhante à do pequeno garoto, que logo de início mostra uma aptidão absurda para certa área da atividade humana, mas nós temos noções que estão arraigadas, digamos, no espírito humano e que são quase que autoexplicáveis. Assim que a gente recebe a explicação científica, já faz todo sentido, a gente não precisa de tanto esforço para entender. A gente já tem uma pequena noção daquilo, e a experiência que desperta a noção principal. Exemplo, o tempo e o espaço. Essa noção de tempo e espaço faz todo sentido para a nossa experiência humana. A gente não precisa de muita explicação para compreendê-la. É claro que há explicações além da nossa compreensão. Se você for perguntar para um físico teórico o que é tempo, o que é espaço, é bem diferente do que nós entendemos, mas nós temos uma noção prática despertada pela experiência do que seria tempo e espaço. Aqui eu trouxe duas questões. A questão 1 é sobre o Hegel, então vai ficar mais para o final da aula. Eu trouxe duas questões para a gente discutir. Você pode ler o cabeçalho dessa questão número 2, prezado Edilson? São questões retiradas do material do aula, então questões que talvez vocês serão semelhantes àquelas que vocês vão enfrentar na prova interativa. Falou. A concepção de justiça de... Hume. A pronúncia? Hume. Que considera os fins, resultados, como elementos relevantes para a concepção de justiça, opõe-se ao imperativo kantiano, conhecido como... Qual o imperativo do pensamento kantiano que é o mais relevante? Existe o imperativo kantiano em si? Não. Existe o imperativo utilitarista? Não, o Kant não trata disso. Seria o imperativo categórico. Quem discuta sobre o imperativo hipotético, mas o que marca o trabalho do Kant é a ideia de imperativo categórico. A concepção de justiça não vai depender de fins ou resultados. Não vai depender dos fins ou dos resultados. Se existe o imperativo categórico, você segue aquele imperativo, não é pensando no resultado que você vai ganhar, ou quais as consequências de seguir certa regra moral que você estabelece. Você segue porque entende que aquilo é o mais correto. Você aplica certa norma porque entende que aquilo é o mais correto, independentemente dos resultados que não sejam diretos, mas os resultados, por exemplo, para a sua carreira. Vamos supor, para os resultados da economia, independentemente dos resultados para a economia, seguindo o imperativo categórico, eu tenho, por exemplo, que aplicar condenações para as grandes empresas do país. Isso é um imperativo categórico. Quando você fala, não, eu tenho que pensar na economia na hora de elaborar o lockdown. Qual que é o imperativo categórico que orienta a maioria dos médicos? É salvar a vida do paciente. Salvar a vida do paciente. Então, o médico não tem que se preocupar com a economia. Outras pessoas têm esse imperativo categórico. Tem outros imperativos categóricos, né? Número 3. Então, a primeira resposta ali é o imperativo categórico. Número 3, por favor. Questão 3. Edilson. Kant distancia-se de diversos filósofos modernos, porque condiciona o acesso ao conhecimento aos dois métodos modernos, e não de um somente. Para esse filósofo, o conhecimento era alcançado ao instrumentalizar-se a razão somada a... E aí, qual que você acha, Edilson? A experiência, né? Experiência.
O conhecimento é o que ele busca. O raciocínio é um dos exemplos da prática da razão. O equilíbrio, na verdade, é o que ele faz entre aqueles pensadores anteriores a ele, que são os empiristas, são duas correntes. A corrente empirista, muito mais vinculada à experiência, e a corrente racionalista, que inclusive nós tratamos ao falar de jusracionalismo, que baseia a experiência de conhecimento muito em ideias e um pouco em experiência. Mas o Kant, ele tenta unir os dois, racionalismo e empirismo, na sua teoria do conhecimento. E por isso, isso fica claro nessa ideia de transcendentalidade. Trouxe para vocês alguns dos trechos mais importantes, na minha opinião. Eu não uso sempre na verdade, eu uso o material do KLS ou como início ou como final da preparação da aula. Mas como vocês vão fazer a prova interativa, trouxe aqui aqueles trechos que eu achei mais importantes, que destacam o trabalho do Kant. Sempre quando tem esses avisozinhos aqui, às vezes é até mais aprofundado do que o que está no texto em si. Aqui o material do KLS trata sobre dignidade humana. Lê para a gente, Dilson, um pouquinho sobre dignidade humana. Os valores que informam a dignidade humana, princípio pilar da Constituição, é os direitos humanos. Tem sua origem na Grécia Antiga. A exemplo do mito da Antígona, não é isso? Antígona. Antígona. É a ideia de direito natural. Contudo, Kant, com a sua justa filosofia moral, traz a ideia da dignidade humana para a modernidade de forma sistematicamente organizada. E é por isso que a gente pode indicar o Kant como um dos pensadores seminais, um dos pensadores principais dos direitos humanos, ao falar em dignidade da pessoa humana. O Kant é muito valorizada a ideia do Kant de que o ser humano ele é sujeito e jamais deve ser encarado como objeto. Você jamais deve aceitar sua objetificação pelo outro e jamais deve objetificar o outro. Você não deve utilizar o outro para alcançar fins que você deseja de maneira apenas egoística, e você não deve aceitar que o façam com você. Acho que meu pai sempre falou isso comigo desde que eu sou novo. Ele falou assim, quando eu ficava irritado com alguma coisa, não estudava, ficava pé da vida com alguma aula, então no futebol, quando eu ia para a reserva, ele sempre falava, você é sujeito ou objeto, só você vai poder modificar essa situação. Ou você aceita a situação do jeito que está, ou você tenta mudar. Talvez você consiga, talvez não, mas você sempre vai lembrar que você atuou, você tentou, você não foi o mero objeto, mero observador da vida ao seu redor, você tentou mudá-la, tentou pegá-la pelas próprias mãos. Acho que é um ensinamento interessante. Sobre justiça e complementando o que a gente discutiu em uma das questões que a gente acabou de fazer, o Kant, ele trabalha essa ideia de justiça e de classificação ou distinção das civilizações, sociedades humanas, de acordo com a forma como ela encara a solução dos conflitos. Então, ele trabalha a ideia de solução de conflitos. Alguém abriu o áudio? Você, Edilson, quer se manifestar? Não, o meu está aberto, eu vou fechar. Então, tá bom. Para o Kant, o direito existe para eliminar conflitos e buscar a paz, como nós vimos em uma das 5 conclusões às quais nós chegamos. Contudo, o conflito ele sempre vai existir e nós temos abordá-los de maneira civilizada e não irracional. Ou seja, as penas têm que estar previstas, tem que haver um respeito às liberdades e à dignidade da pessoa humana, se é que a gente pode falar em dignidade da pessoa humana aqui nesse momento, mas respeito à pessoa, componente da sociedade, ao não aplicar a ela violência arbitrária ou mesmo processo
arbitrário. Por quê? A soma desses imperativos categóricos de cada um dos componentes da sociedade vai ser uma espécie de representação do imperativo categórico daquela nação, daquele Estado. E um Estado, imagine um Estado, já que o Kant pensa nas relações internacionais, um Estado que trata os seus nacionais de maneira arbitrária, obviamente que ele só vai encarar o outro, vai encarar a sociedade internacional de maneira mais arbitrária ainda. Então, é importante perceber como o Estado trata os seus próprios integrantes, seus próprios nacionais, para imaginar, para projetar sua participação no cenário internacional. Essa conclusão aqui do material do KLS, não sei o quanto que isso aqui eu diria que é 100% correto, não é questionável, mas para o Kant, o imperativo categórico kantiano seria o mesmo que, para o KLS, perdão, o imperativo categórico kantiano seria o mesmo que moralidade. E qual o sentido dessa frase? Para o material do KLS, poderia se resumir a ideia de imperativo categórico do Kant, dizendo que age de tal maneira que a máxima da sua vontade possa valer sempre, ao mesmo tempo, como princípio de legislação universal. Máxima da sua vontade. Então, a sua vontade ela sempre deveria estar guiada por um valor moral que, ao fazer uma reflexão sobre seus atos, sobre suas escolhas baseadas nesse imperativo, você imagina que esse imperativo, inclusive, poderia ser utilizado como princípio de legislação universal e, se assim o fosse, inclusive, o alcançaria como integrante daquela sociedade. Você imagina algum imperativo categórico que regeria a sua vida, meu caro Edilson? Alguém imagina? Normalmente as pessoas que são religiosas, elas seguem algum imperativo categórico, digamos, que é desenvolvido a partir de ideias da sua religião. Então, sei lá, sempre respeitar alguma coisa que está prevista na Bíblia, vamos supor. E aí seguir a sua vida a partir daquela previsão. É tentar seguirmos o máximo, ao menos os 10 mandamentos, né, professor? Não sei se 10 mandamentos é muita coisa, é um imperativo categórico muito grande, né? Então, seguir um pouquinho, uns 2, 3, 4 aquilo ali, já está bom, né? Vai ter uma vida boa. Mas então essa junção de 4 dos 10 mandamentos para o Edilson seria um imperativo categórico. E o sentido do imperativo categórico, Edilson, é você agir pensando da seguinte forma: eu vou escolher agir dessa forma, com base naqueles valores, e eu acredito que, se todas as outras pessoas utilizarem aqueles valores como parâmetro de conduta, a vida vai ser melhor, e inclusive eu vou aceitar as decisões delas perante a minha própria pessoa. Ao mesmo que princípio moral, né? Não sei se é mesmo que princípio moral, porque esse ser um imperativo categórico é um princípio moral com essa complementação, com essa reflexão de que esse princípio moral, se fosse seguido pelos outros, porque isso aqui é um moral, é mais princípio ético, eu diria, Edilson, porque é a moral voltada para a conduta, ou é um princípio moral voltado para a reflexão da conduta, para a reflexão dos costumes, que são a tradição, ou que são os costumes são a cristalização, digamos assim, dessas reiteradas condutas, né? Seria quase como uma jurisprudência fora do Poder Judiciário, os costumes. E fora do Poder Judiciário, tá? Para ficar claro, porque o Poder Judiciário tem a coercitividade por ser direito. Então, seria, sim, Edilson, um princípio moral, mas um princípio moral, muitas vezes, utilizado como parâmetro de conduta, e aí se torna um princípio ético. Foi claro? Acho que mais ou menos, né? Não, sim. Tem uma junção das duas coisas aí. Então tá.
Ô, Érica, você que já conhece mais da obra do Kant, você pode ficar à vontade para criticar. Eu vou ficar sem graça, mas não tem problema não. Vai adicionar o conhecimento para os colegas e esse que é o nosso objetivo. Então, fica aqui a dica para vocês pesquisarem mais, né? O imperativo categórico kantiano, ao afirmar que as pessoas devem ser respeitadas por serem pessoas e nunca devem ser instrumentalizadas para atingir um fim, mas sim serem respeitadas por si mesmas. Essa senhora tá péssimo isso aqui. Informa até os dias atuais a concepção de direitos do homem. E por isso Kant seria fundamental no desenvolvimento dos direitos humanos. O André de Carvalho Ramos, professor André de Carvalho Ramos, que é citado no estudo sobre, muitas vezes citado no estudo sobre direitos humanos, em sua obra de 2014, ele afirma que a base filosófica para a atual concepção de dignidade humana advém da doutrina de Immanuel Kant, notadamente na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, para quem tudo ou tem um preço ou tem uma dignidade. Aquilo que tem preço é substituível e possui equivalente, são as coisas. Já aquilo que não admite equivalente possui dignidade, são os indivíduos. É nesse sentido que se pode perceber a festejada distinção kantiana entre coisas e pessoas, segundo a qual as coisas são um instrumento para alcançar determinado fim, ao passo que o indivíduo é um fim em si mesmo. O indivíduo é um fim em si mesmo. Por isso, toda vez que se utiliza o indivíduo para alcançar determinado fim, cosifica-se o homem e viola sua dignidade sexual, credo e etc. Sua dignidade, dando exemplo como sexual, credo e etc. Não é dignidade apenas sexual, é dignidade como um todo. Dessa forma, porque era para continuar aqui, perdão. Dessa forma, tem-se que a dignidade humana consiste na qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, bem como assegura condições materiais mínimas de sua sobrevivência. Trata-se de atributo que todo indivíduo possui, inerente à sua condição humana, não importando qualquer outra condição, referente à nacionalidade, opção política, orientação sexual, etc. Então, a partir dessa fundamentação da metafísica dos costumes, levando-se em consideração que ou tudo tem o preço ou tem uma dignidade, e se todo ser humano é um fim em si mesmo, todo ser humano é digno e todo ser humano tem que ser respeitado como sujeito e não como objeto. E o Kant fala isso lá no século XVIII, uma época em que, obviamente, nós sabemos que, infelizmente, muitos seres humanos eram objetificados. O maior exemplo, talvez, seja esse flagelo que nós brasileiros temos que carregar e temos que combater, temos que tratar sobre ele, que é a escravidão. E a utilização da escravidão como fundamento de uma da sociedade brasileira em si. Tanto é que a queda, a superação do regime escravocrata faz com que haja a queda do Dom Pedro II, que talvez tenha sido um dos imperadores mais amados da história, não só no Brasil, mas na história, né? Se pegarmos todos os imperadores que a gente tem acesso aí no mundo, era extremamente querido pela população, mas mesmo assim houve a queda do imperador, porque ele combateu a escravidão, e a escravidão era o sustento de muitas pessoas. Pois não. Oi, Edilson. Seu áudio falhou aí, até Dom Pedro II eu consegui ouvir. Não Mas sei aí se eu só falei sobre isso, é porque o Pedro II era um grande exemplo de... O imperador era muito querido pela população brasileira. Só que as forças vinculadas à escravidão eram tão fortes, elas eram tão profundas, tão relevantes, tão influentes, que ao acabar com a escravidão sem indenizar os proprietários, decide-se pela queda do imperador. E, na verdade, houve uma manipulação também na sua queda. Tem um aspecto muito pessoal do Marechal Deodoro. Ele tinha uma rivalidade pessoal com o presidente do conselho do imperador, que era o Visconde de Ouro Preto. O Visconde de Ouro Preto tinha conquistado uma mulher que era a paixão do Marechal.
Então, ele, na verdade, ele vai até o Rio de Janeiro... Hã? Sempre tem que ter uma mulher no meio da disputa. Não é uma mulher, é o amor. Ele vai lá até lá para depor o chefe de gabinete, que era o Visconde de Ouro Preto, e acaba proclamando a República. Ele que era também... Na verdade, foi o proclamou a República, foi o Marechal Deodoro mesmo, foi, né? Vergonha, né? Não lembrar. Vamos continuar, então. Superamos o Kant. E vamos começar a falar sobre esse bonitão aí, ó, de franjinha. Quem que é esse franjinha aí? É o Hegel. Foi o Marechal Deodoro mesmo. Né? Então, não falei nada de errado. Hegel. Hegel, que também é um germânico, e que nós já começamos com uma citação do Hegel, que é importante, porque ele faz um trabalho sobre o processo de aquisição do conhecimento, do desenvolvimento humano, que é analisar a dialética, que é explicar como é alcançado o conhecimento através do conflito de ideias. Então, para o Hegel, tudo é inteligível para o ser que, idêntico no seu fundo com o espírito ou a ideia infinita, mais uma vez, que é um conceito vinculado à transcendentalidade, se manifesta em um trabalho importante, a fenomenologia do espírito. Infelizmente, a gente não vai poder tratar muito. A Érica me perguntou se a gente ia falar sobre isso, a gente vai ter que passar rápido. Nem sei se a gente vai entrar, né? Fundo com o espírito, a ideia infinita se manifesta no universo concreto graças ao movimento dialético, tese, antítese e síntese. O Hegel tem muitos conceitos que são trabalhados. A gente poderia ficar aqui a faculdade inteira falando sobre Hegel, Kant. Tem trabalhos sobre conceitos específicos de cada um desses pensadores. Por exemplo, existe a figura muito interessante dentro do trabalho hegeliano, que é o herói hegeliano. Ele cita o herói hegeliano como pessoas, digamos assim, tocadas ou representantes desse espírito ou dessa ideia infinita que vem até a Terra e marcam a história. O Hegel tem um trabalho sobre discussão da história muito importante, e um dos personagens principais desse trabalho de história, análise da história humana, é o herói hegeliano. A gente sequer vai falar em herói hegeliano dentro da nossa análise. Então, Hegel viveu entre 1770 e 1831, 61 anos de vida, pouco, né? Para a época estava bom, mas hoje é pouco. Ele nasceu em Stuttgart e faleceu em Berlim. Quais seriam suas principais obras? Seriam essa fenomenologia do espírito, ou da mente, a depender da tradução. Hoje, acho que já se consolidou a fenomenologia do espírito. Para alguns, ele é classificado como um idealista, e ele fez parte de um grupo que debateu muito a crítica da razão pura do Kant. Então, ele começa sua jornada como alguém que vai debater as ideias do Immanuel Kant. Um pouco sobre o Hegel, ele estudava muito Spinoza, Kant, Rousseau, ficou muito impressionado pelo que aconteceu na Revolução Francesa. E quando houve a Revolução Francesa, ele tinha apenas 19 anos, marca muito a sua vida. Para alguns, ele seria esse ápice do idealismo alemão, mas também, infelizmente, não teremos, fica aqui a informação, mas não teremos tempo de debater tanto sobre o idealismo alemão. A gente vai ver o idealismo dentro da obra dele, mas não desse idealismo alemão. Bom, fica aqui algum registro. Ele trabalha como professor desde cedo. Ele foi professor, portanto, aqui já desde 1801. Ele já era professor na Universidade de Iena, mas antes ele trabalhou em Berna, trabalhou em Frankfurt. Então, a partir dos seus 25 anos, ele já mostra aptidão para trabalhar 25, e com 31 ele se consolida como professor universitário, mas ele já mostra aptidão para o magistério. Para alguns, e para o material do KLS, muita atenção nessa prova interativa, para o material do KLS e também para muitos pensadores, ele é considerado como fundador da filosofia do direito, porque é o primeiro a afirmar em seus trabalhos que existe essa disciplina individualmente considerada, essa disciplina filosofia do direito. É o que boa parte dos
os pesquisadores da área afirmam, ao falar que nessa obra aqui, que eu não consigo ler, né, é traduzida como Princípios da Filosofia do Direito. Essa obra seria o marco do surgimento da filosofia do direito como disciplina individualmente considerada. Sobre a filosofia do direito, o Hegel afirma para a gente que o objeto da ciência filosófica do direito é a ideia do direito, quer dizer, o conceito do direito em si, de direito em si, e a sua realização pela sociedade, a sua aplicação prática. Então vamos entender um pouco desse sistema hegeliano. Foi muito influente já em sua época, o Hegel, até por ser um professor universitário, e ele influenciou muitos setores, não apenas o setor de filosofia do direito, que acaba que ele afirma que já existe individualmente, mas a estética, a teoria do conhecimento, a lógica e, obviamente, o direito. E aqui estão algumas das suas obras, algumas de suas reflexões mais relevantes. Estou tendo que correr um pouco, né, pessoal? Senão não vai dar tempo, infelizmente, tá? Para a gente, a obra mais importante é exatamente essa, os princípios de filosofia do direito ou lineamentos de filosofia do direito, dependendo da tradução que você vai considerar como mais correta. Apesar de ser classificado como idealista, o seu pensamento tem um viés também racionalista. Como assim? Assim como ele estudou o Kant, nós vimos que o Kant ele junta experiência com ideia. Então, racionalistas, que poderiam ser chamados talvez, não de idealistas, mas vivem no mundo das ideias, valorizam muito as ideias, com os empiristas que valorizam a experiência. Então, existe um viés racionalista no seguinte sentido, de valorização da ideia. Então, você pode chamar esse viés racionalista de viés idealista também. Ou então, influenciado pela teoria do conhecimento do Kant, ele trata dessa forma de conhecer, de apreender o conhecimento do ser humano, e para o Hegel, a realidade mora na racionalidade. Como assim? De acordo com o professor Eduardo Bittar, para o Hegel, nada existe fora do pensamento, pois tudo o que é conhecido é já pensamento. Então, mesmo que você tenha passado por uma experiência, para transformar essa experiência em conhecimento, você tem que utilizar o pensamento, você tem que utilizar a ideia. Ok, parecia que tinha ficado claro, mas o professor Bittar, ele vai um pouco adiante. Ele especifica para a gente que dizer que o que é real é racional não é mesmo que dizer que todo o real é racional. Nem tudo que acontece no mundo real é racional, porque existe a ausência da razão. Quando diz que todo o real é racional, ele está dizendo que todo o conhecimento do real é racional, mas nem tudo que acontece na vida real, nem todos os fenômenos da vida real são racionais, porque existe o caos, existe a ausência da razão. E ao longo da história, fazendo até uma comparação com essa conclusão do Bittar, o Hegel, por outro lado, ele falaria que a razão ela está presente em todos os fatos relevantes da história. E quando alguma coisa parece que no fundo deu errado, ele chama isso de astúcia da razão. Na verdade, não deu errado. Aquilo dali é astúcia da razão. A razão pregando uma peça na vida humana. Bom, então toda vez que a gente tenta organizar a vida, a gente tenta compreender o real, nós utilizamos a racionalização ou a idealização. E essa organização, é óbvio, é a intervenção da nossa própria razão, a intervenção do mundo ou do aspecto racional do homem, o aspecto ideal do homem, ideal não do ideal de ser algo, mas ideal de ideia mesmo, contida no espírito ou na mente humana. Analisando o Hegel, o professor Miguel Reale, na página 121 de sua obra,
ele afirma que o idealismo, esqueci qual que é agora, não sei se é Introdução ao Estudo do Direito, acho que é Teoria Geral do Direito. O idealismo, especialmente na sua acepção lógica, parte da afirmação de que só conhecemos o que se converte em pensamento. Então, nós só conhecemos o que se converte em pensamento. Ou é conteúdo de pensamento. Ser, para o idealista, não é outra coisa senão ideia. Ser é ser pensado. Não existe ser além do pensamento, porque você, para ser alguma coisa, tem que ter consciência daquilo. E os existencialistas vão debater depois essa ideia mais adiante. Então, ele acredita em uma consciência livre de preconceitos, uma consciência livre. Os preconceitos seriam frutos de imposição do ideário de outras pessoas e da sociedade ao ser, logo que ele começa a ter consciência. E para ele a consciência deveria ser livre de preconceitos para ser uma consciência que vai alcançar o conhecimento real, a verdade real. Portanto, a gente chega a uma conclusão de que o mestre da fenomenologia do espírito, aqui já falando de fenomenologia do espírito, não se contentou com uma adequação estática entre o empírico e o racional, mas, desenvolvendo o pensamento crítico em função da afirmada força sintética do espírito, levou a cabo uma verdadeira fusão. A fenomenologia do espírito, portanto, seria uma representação dessa ideia de dialética do Hegel, de uma verdadeira fusão entre o real e o racional. E o Hegel, ele faz uma espécie de gradação disso que ele chama de espírito, esse ânimo que marca o ser humano. Primeiro existiria o espírito subjetivo. Quando a gente fala em espírito subjetivo, a gente se refere à alma, à razão, à consciência. E se a alma, se a razão ou a consciência, ele tem um aspecto interno, digamos assim, e diverge dessa realidade circundante, dessa realidade que é externa. Mas a realidade, quando a gente pensa na fenomenologia do conhecimento, na fenomenologia, na manifestação da racionalidade humana, na fenomenologia da razão, acaba que a realidade ela é uma expressão, ou ela é uma construção, uma projeção dessa nossa consciência. A realidade que a gente descreve é a realidade que a gente percebe, é a realidade da nossa consciência. E a minha é diferente da de vocês, porque as nossas experiências são diferentes e, obviamente, a nossa consciência também é diferente. Então, segundo grau ao tratar de espírito seria um espírito objetivo. Esse objetivo está externalizado, não a moralidade, mas em direito, em costume. E essa moralidade, muitas vezes, ela vai direcionar o direito e vai direcionar o costume, mas costume e direito são externos. E a moralidade ainda está internalizada. E, como Kant falou, a moralidade está presente como uma representação da liberdade. Você é livre para estabelecer os valores da sua moralidade, mas, ao externá-los, transformando em direito ou em costume, você está limitado, porque você tem limites, inclusive limites impostos pela moralidade do outro. E a terceira gradação, o terceiro grau do espírito, seria o espírito absoluto, o espírito plenamente consciente de si. E esse espírito é representado pela arte, pela religião, pela filosofia. Ele é filósofo, né? Então é meio suspeito ele colocar os filósofos aqui com uma representação de espíritos absolutos. Mas sobre esse tema, Bittar afirma que, verdadeiramente, para Hegel, o espírito torna-se um ser para si, autonomia humana, à medida que se liberta e se distingue do ser em si, que é a natureza. A vida humana, ou a natureza humana, né? A vida humana não é simplesmente existência, mas, sobretudo, existência consciente. E o grau máximo dessa existência consciente seria o espírito absoluto. E aí ele continua a falar sobre esse desfile
evolutivo do espírito. Esse desfile evolutivo do espírito, essa ideia seria exatamente essas diferentes formas de manifestação do espírito que a gente acabou de analisar. Seriam diferentes gradações da manifestação do espírito. Assim, é impossível que o espírito absoluto manifeste sem que tenha havido anteriormente uma progressiva evolução do espírito subjetivo. Mais que isso, é uma gradação também de importância que se deve ter presente a trilogia dos espíritos em Hegel, pois se razão, o espírito subjetivo é importante para o homem, filosofia também sumamente importante para o homem. E aí seria um novo degrau, que é o espírito absoluto. Vimos que, dentro da ideia de espírito objetivo, estariam o direito, a moralidade e o costume, sendo que o direito, para o Hegel, seria a liberdade em grau máximo. O máximo possível, né? O máximo possível, porque não existe liberdade absoluta. E essa liberdade em grau máximo é garantida pelo direito, e a gente sabe, como nós vimos anteriormente no Kant, que a minha liberdade ela é limitada a partir do momento em que ela, exercida de maneira absoluta, pode causar uma ofensa à liberdade do outro. Mas, de toda forma, o que a gente tira de aplicável ao direito no Hegel é que o direito se projeta exteriormente de modo imperfeito. É uma exteriorização da moralidade, mas de maneira imperfeita. A moralidade, por sua vez, é essa liberdade voltada para o sujeito e se projeta para dentro. O costume é a objetivação da moralidade do sujeito, é a síntese entre direito e moral. Porque o Hegel, a gente vai ver a seguir um esquema, ele desenvolve essa teoria dialética e o costume seria o resultado entre direito e moral. Seria a representação da moralidade coletiva, né, ou individual, mas que não ofende o direito ou que respeita o direito. A gente já viu essa noção. Vamos ver. Então, falta aqui para a gente, que discute filosofia do direito, a noção de justiça. E o que é a justiça dentro dessa teoria hegeliana? Justiça, ou do sistema hegeliano. Portanto, não é somente um mero dado axiológico da sociedade, mas tem que ser considerada como uma ideia que norteia a formação do próprio direito. A justiça é o fim do direito. O objetivo do direito é a justiça. Nem sempre o direito vai alcançá-lo. A gente sabe disso por analisar casos concretos quase que diariamente. O direito consubstancia-se por meio da legislação e, com base na legislação, os indivíduos agem para a defesa e construção de seus direitos. Aí está a justiça efetiva do sistema hegeliano. Mas nem sempre haverá uma correspondência entre direito e justiça. Você pode fazer essa comparação para a gente, meu caro relator Edilson? Se o indivíduo possui direitos, esses direitos vêm pela ordem jurídica. O direito, que é a máxima expressão da liberdade, historicamente concretiza-se, individualiza-se, torna-se realidade fenômica de um modo pluricultural. Harmoniza-se com as diferenças e as tendências dos povos, exteriorizando-lhes o sentido de viver, e nisso é que consiste a noção da positividade do direito. É isso mesmo, né? Isso. O direito é a máxima expressão da liberdade. Lembrando, pessoal, que o Hegel, ele viveu ali a partir da segunda metade do século XVIII e faleceu antes do fim da primeira metade do século XIX, então entre 1770 e 1831. É uma época em que está em voga o absolutismo. E, como nós vimos, ele era fascinado pela Revolução Francesa, e a Revolução Francesa impõe-lhe, como fruto da Revolução Francesa e também das revoluções, das guerras napoleônicas, a gente tem o desenvolvimento de monarquias constitucionais na Europa. Monarquias que são limitadas pelo direito. Então, o direito acaba que ele representa o papel de limitar o absolutista e defender a liberdade
da maior parte dos indivíduos, da maior parcela dos indivíduos. Especialmente, é uma conquista levada a cabo por uma classe que depois vai chegar ao poder, que é a classe burguesa. Para o material do KLS, então provavelmente vai ser cobrado de vocês nessa prova interativa, é muito importante ter conhecimento do que é a dialética hegeliana. Dialética hegeliana tem como objetivo, ou a dialética hegeliana, tratada no KLS, seria uma forma de representação de como o Hegel observa o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento de conceitos e de institutos pelo ser humano. E a dialética aqui, ela deixa de ser um simples, aquele diálogo dos gregos, que não chega a um resultado diferente, o diálogo em que um tem uma ideia e o outro tem uma ideia divergente, e cada um segue com a sua ideia, sem superar. Nem sei também se a gente pode afirmar isso, mas é afirmado no material do KLS. E ainda, a dialética que, para o material do KLS, é vista, dialética hegeliana, como conflito. Como assim um conflito? Como um conflito de ideias. Então, para o material do KLS, o Hegel entende que a realidade é projetada pela razão, pela mente. Então, a gente só entende a realidade porque ela é projetada pela razão. Então, mais uma vez, há uma junção entre ideia e experiência, assim como no Kant. E, se é dessa forma, então a própria consciência humana não pode ser estática, porque existem constantes alterações de consciência, constante desenvolvimento de ideias pelos seres humanos, e o desenvolvimento dessas ideias faz com que esses seres humanos tenham novas maneiras de enxergar o mundo, e as experiências agora vão ser enxergadas de novas formas. Então teremos novos conhecimentos. Não apenas teremos novas ideias, mas como temos novas ideias aplicadas muitas vezes a novas experiências. Então o conhecimento humano ele não é estático. Ele sempre vai se desenvolver em razão dessas novas ideias, juntamente com essas novas experiências. E dentro da ideia de dialética hegeliana, o conflito entre as teses e as antíteses levaria a uma nova razão, levaria ao que nós chamamos de síntese. Então, deixam de existir razões anteriores quando há um conflito entre tese e antítese. Isso vai influenciar muito o Karl Marx, posteriormente, quando ele falar sobre dialética na história, né? Dialética na história. Então, para o Hegel, especificamente, para Hegel, dentro do material do KLS, essa dialética se processaria em 3 momentos. Primeiro, existe uma tese, que é uma ideia e um pensamento. Segundo, a antítese, um pensamento diferente da tese, uma ideia contrária, sendo que essa tese é a junção de razão e experiência de uma pessoa, e essa antítese, normalmente, é a junção de razão e experiência de outra pessoa. E chega-se a um terceiro momento, que é a síntese, uma conclusão entre a tese e a antítese, e aí, após esse debate de ideias, chegaríamos a uma nova tese, que é a síntese. E essa tese, depois, vai, com certeza, encontrar uma antítese, ou ela vai rechaçar essa antítese, ou essa antítese vai rechaçar a tese, mas, de alguma forma, vai chegar a uma nova síntese que em um novo momento vai ser uma nova tese, que vai ter uma nova antítese. Então, é o contínuo processo de dialética, de produção do conhecimento. Falando em direito, especificamente no direito, o direito seria uma tese que, normalmente, é confrontada pela moral, que é a antítese, já que o direito está posto, né, pelo menos pensando no direito positivado, ele está posto. Ele é sempre debatido, sempre confrontado com novas experiências, com novas ideias, que são a moral, e a gente chega a uma síntese, que é um novo costume, que provavelmente esse novo costume se transforma em um novo direito. A gente vê isso muito claramente na evolução da legislação. Você quer comentar alguma coisa, Dilson? Não. Tem intervalo, né? A gente já vai fazer o intervalo. Calma, a gente já vai fazer o intervalo. Calma, porque hoje tem que acabar isso aqui antes do próximo horário.
Então, o exemplo seria o fim, exatamente como a gente falou, do escravismo. O fim do escravismo, o exemplo dado até pelo material do KLS, atenção, pode ser cobrado na prova de vocês. Elimina diversos institutos, o escravo, o senhor de escravos e vários outros relacionados entre sistemas. E é por isso, inclusive, que houve a queda do imperador Dom Pedro II. Era sobre isso que eu estava falando no início da aula, desse trecho da aula, Edilson. Em um diálogo, quando as pessoas concluem sua conversa, nenhum dos interlocutores ou conteúdo do diálogo deixa de existir. Assim, a dialética se transforma a partir do conflito. É uma forma de mudança da razão. O fim da dialética hegeliana leva à superação e não à eliminação. Você não elimina a ideia, você supera. E essa ideia, inclusive, pode ser retomada sob um novo ponto de vista adiante. Então, concluindo, vimos que essa noção de direito trata de expectativa de justiça, do fenômeno da justiça, da efetividade da justiça, e a missão do Estado aqui é aplicar bem o direito. Ao aplicar bem o direito, vai-se alcançar a justiça. Ainda na obra Princípios da Filosofia do Direito, falando sobre a pessoa em si considerada, o Hegel afirma que já hoje está suficientemente esclarecido que só a personalidade confere o direito sobre as coisas, e que, portanto, o direito pessoal é essencialmente um direito real. Entende-se a coisa no sentido mais geral, como o que é exterior à minha liberdade, onde se pode incluir também o meu corpo, a minha vida. O direito real é o direito da personalidade como tal. É um direito da personalidade sobre coisas. Então, ele faz a comparação entre direito real, normalmente é um direito sobre coisas, e direito da personalidade. E o direito real sobre coisas seria uma expressão desse direito da personalidade. Ok? Então, concluindo. A pessoa deve ser tratada nunca como meio, sempre como fim, também presente na obra do Kant. A finalidade do direito é permitir que as diversas liberdades convivam harmonicamente entre si, e a própria noção de pessoa ou de personalidade é que garante que exista o direito em si considerado, porque o direito só existe para organizar a vida das pessoas, para organizar a vida das pessoas em sociedade, então tem que haver personalidade. Concluindo, o Hegel, lá no Princípio de Filosofia do Direito, na página 56, perdão, é a personalidade que principalmente contém a capacidade do direito e constitui o fundamento do direito abstrato, conseguinte formal. O imperativo do direito é, portanto, é aqui que está a relevância. O imperativo do direito é, portanto, seja uma pessoa e respeite os outros como pessoas. Seja uma pessoa consciente, uma pessoa consciente do seu ser enquanto pessoa que tem direito e que pode exigir respeito dos outros. E se você pode exigir respeito dos outros, já que você é pessoa, não espere os outros exigirem de você, respeite também esses outros. É uma espécie de imperativo categórico, mas imperativo aplicável ao direito. Bom, em relação à questão, vamos fazer essa questão e a gente faz um intervalo. O Edilson, você pode ler para a gente? Historicamente, Hegel, pai de filosofia do direito moderno, ou filosofia do direito explícita, é precedido por um filósofo que acreditava ser o conhecimento atingido somente por meio de bases sensoriais. Seu nome é... Bom, Karl Marx não é porque ele é posterior. Hegel não é porque é ele mesmo. O Locke não é porque a gente já viu que o Locke ele era empirista, mas ele era empirista relativista. O Kant também não é, não poderia ser o Kant. Alguns. Eu ficaria, claro, entre Locke e Hume, mas no próprio material, o Locke é visto como alguém que é um empirista, no próprio material do KLS, um empirista não exacerbado, não é radical, então poderia ser o David Hume. De toda forma, eu não sei se é correto, honestamente eu acho que essa afirmação é um pouco radical, mas eu ficaria com o David Hume. Ok?
A gente já viu as outras duas. Vamos para a segunda parte da aula depois do intervalo. A gente volta 11 horas, tá bom? Falou. Então são 22 minutos de intervalo. Aqui. Daqui a pouco eu